Bom, pessoal, vamos então falar aqui sobre os 7 passos para se livrar das dívidas. Então, dívida é basicamente, claro, está devendo alguma coisa, né? Você adquiriu e ainda não pagou. Então, todo mundo tem dívida. Não importa se você é uma pessoa que ganha muito pouco, ganha um salário, ou se você é milionário, você tem dívidas. Se você tem algo que você ainda não pagou, você tem dívidas. Todo mundo tem dívida. Nesse momento você está usando a energia da sua casa e você ainda não pagou essa energia que você está usando neste momento. Então você tem dívidas, você está fazendo dívidas. Mas o problema é que as pessoas organizadas têm a garantia de que suas dívidas serão pagas. Então, estar endividado, realmente endividado, é o resultado de uma vida desorganizada. Tá? Então, muitas pessoas se endividam por causa do cartão de crédito, outras com carnês de lojas e outras simplesmente pegando dinheiro emprestado com o tio, com a tia, com o amigo, com o chefe e não tem como pagar, porque eles criam dívidas em cima de dívidas. Ao invés de pagar uma dívida, ele compra um bem e na maioria das vezes é um bem desnecessário, um bem extra. Então, eu tenho certeza que se você buscou esse vídeo no YouTube, você deve estar com problemas para pagar suas dívidas. Mas saiba que tudo é possível se você se organizar, você vai pagar suas dívidas. E você vai passar de endividado para poupador e vai ter uma vida muito mais tranquila e vai poder ter coisas que você nunca imaginou ter com o dinheiro que você ganha. Então vamos lá. Vamos para o primeiro passo então. Então, o primeiro passo, gente, para você que está endividado é mapear as suas dívidas. Então, anote tudo que você está devendo. É muito simples isso, é simplesmente anotar as dívidas fixas, aquelas como água, telefone, energia, escola dos seus filhos. Faça aí um cálculo da gasolina que você gasta todos os dias também, porque você não pode ficar sem esses bens. Você não pode de jeito nenhum deixar de pagar a escola do seu filho, nem a energia, nem a água, nem o telefone e nem a gasolina para você sair de casa. Ou se você nem tem carro, pagar o seu transporte para o trabalho, para a faculdade e também a mensalidade da faculdade também, que é outra fria ficar devendo. Então, primeiro de tudo, anote tudo aquilo que você gasta. Anotou tudo? Você vai fazer mais outras 2 listas. Uma lista com os bens que você não pode deixar de pagar, são água, telefone, aluguel, condomínio, tá? Porque estes bens podem resultar um problema muito grande, como suspensão de serviços, né, como energia, como problemas na escola do seu filho e outras coisas. Então, faça uma lista daquilo que você não pode deixar de pagar. Faça outra lista com aquilo que você pode negociar. Então, se você tem uma dívida com banco, financiamento de carro, esse tipo de coisa, você pode renegociar isso. Um valor pode ser, o valor total pode ser diminuído e as parcelas então podem diminuir, tá? Com as dívidas que você tem fixa, você pode diminuir também, mas vai dependendo de uma disciplina da família, como por exemplo, gastar menos energia, menos telefone, ou até mesmo proibir algumas coisas. Proibindo algumas coisas, como por exemplo, ligações interurbano, para celular. Infelizmente você tem que fazer esse tipo de coisa. E as dívidas negociáveis, você não pode ter preguiça e nem vergonha de ir atrás, porque isso pode diminuir bastante essas dívidas e inclusive te dar a possibilidade de pagar mais por mês. Mais dívidas por mês, não mais dinheiro. Mais de uma dívida por mês,
ou diminuir o prazo mesmo que você vai ficar endividado. Então, faça essa lista sempre na sua vida agora, de tudo que você gasta por mês, aquilo que pode ser negociado e aquilo que é fixo e nunca pode ser ignorado, tá? E tente diminuir as despesas fixas. Se for o caso, até negociar na escola do seu filho, por exemplo, dizendo que você, no momento, não pode pagar aquele valor e quer estender mais os pagamentos, mas com parcelas menores por mês. Você tem que adequar tudo no seu orçamento, ok? Isso é muito importante, avaliar sua capacidade. Você então vai listar tudo aquilo que você ganha, tá? Salário, se você recebe aluguel, se você recebe pensão, se você recebe por algum outro serviço, todos os ganhos. Anote tudo, 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 tudo. E anote tudo aquilo que você gasta, tá? Aprenda a anotar tudo. Se você come um cafezinho, se você bebe um cafezinho perto do trabalho todos os dias, anote ele. Se você compra um salgado ali, anote ele. Se você deu uma moedinha para alguém, anote tudo que você gasta no dia, tudo. Só assim você vai ter um mapa, um panorama daquilo que você gasta e dos desperdícios que você faz diariamente, tá? Você tem que aprender a deixar de lanchar se não for realmente uma necessidade, tá? Tem que analisar se você não pode esperar mais um pouco e fazer isso em casa. Você tem que anotar, ver e tentar mudar tudo aquilo que pode ser mudado, que é perfeitamente possível ser mudado. E não tenha vergonha de economizar centavos ou unidades por dia, porque R$2 por dia são R$60 em média por mês. E por ano são mais de R$700. Então imagina, economizando R$2 por dia, são mais de R$700 por ano, tá? Imagina, R$700 por ano você pagaria a prestação de um carro, poderia quitar uma dívida que você tem com cartão de crédito, por exemplo. Então, todos esses pequenos gastos podem ser adiados, podem ser evitados para serem guardados e pagar uma dívida. Então, não faça isso mais, não gaste aquilo que você não pode. Todo dinheiro é dinheiro e R$700 é muito dinheiro, principalmente se você for contado a longo prazo, tá? Então, avalie sua capacidade e, principalmente, depois de avaliar tudo, você vai ver o que pode ser reservado para pagar as dívidas, tá? Então, se você ganha R$2.000 por mês e você viu que seus gastos são R$1.500, os gastos totais que você vai gastar com certeza são R$1.500, mas sobrou R$500. Esses R$500 então podem ser reservados para pagar dívidas. Então beleza, você já tem um dinheiro reservado para pagar as dívidas. Então o próximo passo vai falar um pouco sobre isso. Negocie as mais caras. Então você vai renegociar as dívidas mais caras, porque elas geralmente têm um juro maior e podem te dar mais problemas. Então, como por exemplo, prestações de carros, né, que podem ultrapassar os R$1.000, R$2.000. Então, renegocie elas primeiro e se preocupe com essas mais caras primeiro. Tá? Não tente pagar aquilo que você pode pagar, como por exemplo, se você tem uma dívida de R$100 e outra de 600, vá atrás de R$600. Não faça isso. Não ignore as dívidas mais caras. Negocie elas primeiro. Você pode se surpreender com as negociações. Eles podem realmente ajustar as parcelas ao seu orçamento, porque você não pode se esquecer que as empresas querem receber. Elas estão dispostas a abrir mão do valor por mês, porque elas querem receber de todo jeito. Por isso que acontece às vezes, bem raramente, de um banco, por exemplo, te dar a opção de pagar um valor um pouquinho menor daquilo que você estava devendo, porque é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Então, renegocie, você vai se surpreender com o que eles podem te oferecer, tá? Então, negocie as mais caras.
Não aceite a primeira proposta. Isso é muito importante. Se você for, por exemplo, passar uma dívida de um banco para o outro, tem muita essa opção hoje em dia. Realmente tem bancos que têm as taxas de juros menores ou um pouco menor. Então vai compensar para você, porque no final das contas essa dívida vai ficar um pouco menor ou as prestações mensais também. Então faça isso. Diminua. Não aceite a primeira proposta. Vá até esses bancos ou essas opções que oferecem até para a internet, de simulação, e simule, veja qual a melhor proposta. Tá? Você vai achar uma que vai se adequar ao seu bolso. Não tenha vergonha de falar quanto você pode pagar por mês. Fale a verdade e não deixe de pagar. Tá? Não deixe de pagar aquilo que foi acordado. Você gostou daquela proposta, ela é perfeita para você, então se esforce para pagar. É isso que a gente vai ver no próximo passo. Cumpra a palavra. Então, uma vez feita a negociação, não deixe de pagar. Porque prolongar essas prestações ou deixar de pagar uma prestação vai fazer com que você tenha que renegociar de novo. Aí sim o banco não vai ser tão bonzinho mais, porque ele sabe que foi a segunda, terceira negociação e os juros vão aumentar, porque sabe que você é um cliente que oferece um certo risco para ele. Então eles vão provavelmente aumentar um pouquinho mais o valor anterior. Então cumpra. Se organize para pagar aquela dívida, saiba que ela é importante para você se livrar dessas dívidas. Faça dinheiro. Se for o caso, venda um bem desnecessário ou tente aumentar a renda da família oferecendo algum serviço, trabalhando de alguma outra forma ou colocando alguém para trabalhar. Então, o ideal seria que os filhos acima de 18 anos, 20 anos, começassem a assumir suas dívidas. Mas nem sempre isso acontece, não é fácil, não é rápido. Então, considere vender algum bem da família, como por exemplo, se você tem mais de um carro, considere essa informação. Se você tem a possibilidade, de trabalhar um pouco mais, trabalhe e faça tudo pensando naquilo que pode ser pago com esse dinheiro extra. Não use o dinheiro extra ou o dinheiro de um bem que foi vendido para comprar coisas desnecessárias ou um luxo ou uma viagem. Pense nas dívidas. Pague as dívidas. Organize seu orçamento. Então, faça planos de gastos. Faça uma meta de quanto o máximo você pode pagar com o telefone. Tente realmente diminuir o valor da sua energia, monitorando banhos e outras coisas. Você pode procurar na internet e você vai ver maneiras bem legais de economizar energia. Telefone é muito mais fácil, basta bloquear ligações interurbanas, celular, esse tipo de coisa. Dispense serviços extras, como por exemplo TV por assinatura e outros serviços que estão oferecendo na sua casa, esse tipo de coisa. Tá? Controle todos os gastos, como eu disse anteriormente. Deixe de fazer algumas coisas, como pequenos lanchinhos durante o dia, restaurantes no final de semana. Então, tudo isso tem que ser evitado. E tudo aquilo que for poupado deve ser direcionado para suas dívidas. Tá? Pode demorar um pouco, mas vão acabar as dívidas. E a partir daí, tenha esse controle na sua vida. Faça um desafio de sempre guardar 20% ou 30% tudo aquilo que você ganha depois que se livrar das dívidas, é lógico. Tá? Essa é uma maneira. Todo mundo deve ter um dinheiro de reserva, de emergência. Realmente a gente não sabe o que vai acontecer na vida. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco, com nossos filhos, com nossa esposa, nossa mãe, pai. Então, tenha em mente que é necessário ter um dinheiro em reserva. E isso pode servir para você não só para coisas ruins. A gente também não pode pensar em guardar dinheiro para coisas ruins, mas também ter uma vida mais confortável, viajar ou comprar aquilo que você sempre sonhou. Então, sempre, depois de se livrar das dívidas, sempre poupe dinheiro. Nunca gaste tudo aquilo que você ganhar. Sabe?
tenha em sua mente um sacrifício de guardar 20% que você ganhou. E esqueça que você guardou aquele dinheiro. Aprenda a viver com o que sobrou. Então, o segredo para não ficar endividado é aquilo que sua mãe e seu pai sempre falou. Gaste menos do que você ganha. E sempre guarde dinheiro. Sempre. Então, no próximo vídeo, vamos falar um pouco mais sobre como poupar e como investir seu dinheiro. Quais as formas legais para se investir o dinheiro e ter, quem sabe, um futuro melhor, uma oportunidade mais legal. Tá ok? Então, até o próximo vídeo.